Vou fazer um Pode share da começar. screen. Pegar isso. Ok. Vocês estão vendo a minha tela? Não? Ainda não. Acho que agora. O Gava está com o áudio aberto. Opa. Culpa minha que eu não consegui fazer desabilitar os microfones, mas tudo bem, vamos em frente, gente. Eu peço, então, que cada um desligue o seu próprio microfone, por favor, com exceção do apresentador. Vocês estão vendo a minha tela aí do 5G? Perfeito. Então, tá bom, vamos lá. Primeiro, agradecer a presença de todos aí, essa oportunidade que vocês deram para mim, para o Antônio de Pedro, fazer essa apresentaçãozinha aí, refutando aquele expert e sendo mais justo comigo, pelo menos comigo, que sou um estudioso do assunto aí. Longe de mim estar sabendo de tudo que é possível em cima do 5G. Então, vamos lá, começando aí. Então, o que a gente pretende fazer nessa pequena palestra aqui? Falar um pouco da evolução das redes de telefonia móvel, mostrar alguns conceitos e características dessa rede 5G, impactos da rede 5G no Brasil e no mundo, aplicações das redes 5G e, no finalzinho, falar um pouco da conectividade móvel, das suas tendências e tecnologia para esses novos anos 2020 daqui. Então, vamos lá. Uma pequena retrospectiva, isso para quem viveu, como nós, toda essa época de telefonia móvel. Ela começou nos anos 1980. Ela era basicamente um telefone para veículos e basicamente para negócios, pelo preço que ele tinha e pela necessidade de grande quantidade de bateria. Tinha redes nacionais e era basicamente só para voz. Basicamente não, era só para voz, usando velocidades de 2,4 kbps por segundo. Aí tem, no meio desse ano 1980, essa década, apareceram os primeiros telefones que eu diria transportáveis. Tem um desenho aí mostrando um telefone da ordem de 800 gramas, um aparelho. Está longe de ser portátil, né? Então veio a evolução para a segunda geração, que aconteceu no ano de 1990. A primeira comunicação aconteceu no Rio de Janeiro. São Paulo seguiu essa implantação 2 ou 3 meses depois. Já era para telefones que a gente pode dizer de bolso, já bem menores. Permitia já ter redes digitais, então com voz mais texto, basicamente o SMS, trabalhando numa velocidade de 64 kbps por segundo, com frequências de 900 MHz e 1,8 GHz. Isso trabalhava com um GSM, Sistema Global de Comunicações Móveis, isso que era um desenvolvimento ainda na época. A evolução agora para o 3G, veio o advento da coqueluche da época, que eram os BlackBerry, nos anos 2000, que incorporava câmera e já MP3, a colocação de um roaming global a nível do mundo, já possibilitava que você conectasse também esse celular a computador para você poder baixar figuras ou textos. Já incorporava um browsing para você navegar na internet e alguns aplicativos já colocados nesse tipo de aparelho. Velocidades de 2 megabits por segundo e as frequências utilizadas eram 900 megabits, 900 MHz e 2,1. Aí foi o primeiro sistema global já, que seria o Sistema Universal de Telecomunicações Móveis. É uma uniformização da comunicação de telefonia móvel. Chegamos agora nos tempos atuais, que é o 4G que está imperando, a partir dos anos 2010, que possibilitou já a colocação de vídeo, download de vídeo e a colocação dos vídeos em cima dos smartphones, diversos aplicativos substituindo a internet. O primeiro padrão mundial de desenvolvimento em cima desses aparelhos celulares teve um incremento gigantesco de dados, fazendo a conexão de pessoas através das redes sociais,
trabalhando em velocidades de 10 megabits por segundo a 30 megabits por segundo, com três grupos de frequências, que a gente chamava de banda de 1,8, 2,6 e 700 MHz. E a tecnologia é esse Long Term Evolution, que é uma evolução da 3G. E agora, aqui, o advento da parte da evolução do 5G, que vai fazer a conexão de dispositivos, basicamente introduzindo a internet das coisas, velocidades muito mais altas, de 1 gigabits por segundo a 5, vai ser uma sociedade totalmente conectada, vai possibilitar você ter fábricas totalmente automatizadas, controle de drones, telemedicina avançada, devido à sua baixa latência, veículos autônomos, controle de colheitadeiras automáticas remotamente, monitoramento em tempo real de comportamento de animais através de alguns chips implantados. Para quem gosta, os games agora em tempo real. Ele trabalha em 3 faixas de frequência. Aqui um pequeno quadro mostrando assim a grande evolução do 4G em cima do 5G em cima do 4G. A latência passou da ordem de 60 a 98 para 1 milissegundo. A banda foi aumentada de 10 megabits para cerca de 10 gigabits. São 100 mil aparelhos conectados por quilômetro quadrado no 4G. No 5G já passa a ter 1 milhão por quilômetro quadrado. O tempo de download foi bastante... Deixa eu tirar esse quadrinho que está aqui na minha telinha que eu não estou conseguindo falar. O tempo de download foi substancialmente diminuído. Um HD, por exemplo, no 4G demorava 10 minutos. No download agora de um HD vai ser qualquer coisa da ordem de 20 milissegundos. Né? Velocidade de download cresceu assustadoramente. No 4G você tem um grande alcance das antenas e no 5G, devido à miniaturização dessas antenas e a frequência utilizada, a sua cobertura vai ser centenas de metros. Bom, o 5G ele diverge de todos os outros padrões de celular por permitir a sintonia de múltiplas frequências ao mesmo tempo. Então, com isso, ele consegue acessar uma quantidade muito maior de dados simultaneamente. Isso aqui é uma evolução do que a gente vai falar um pouquinho para frente, aí, do 4,5G. Alguns conceitos e características. Então, foram definidas algumas características essenciais aí para o 5G. A largura de banda, para o download de 20 gigabits por segundo, para o upload de 10 gigabits. Um delay da ordem de 1 milissegundo, possibilidade de ter 1 milhão de dispositivos conectados por quilômetro quadrado e uma disponibilidade de 5 nodes. No 4G, a gente não tem coisa perto disso, não. Uma grande redução do consumo de energia na rede e também um grande aumento no tempo de duração das baterias, porque como você vai utilizar dispositivos de baixa potência na internet das coisas, então é importante que você tenha uma vida útil muito grande. Volume de tráfego de 1 terabit por quilômetro quadrado e a possibilidade de conexão com uma mobilidade de trens de alta velocidade de 500 km por hora e até em aviões. Quais são os serviços que vão ser possibilitados com a rede 5G? Uma internet móvel ultra rápida, um download e streaming de dados e vídeo até de 8K, aplicações em grande escala da internet das coisas e aplicações de que a gente chama de missões críticas, como medicina remota, direção autônoma e direção assistida. Automação industrial, com monitoramento real-time, tecnologias de smart sensor para a agricultura, isso vai possibilitar com que as fazendas tenham um controle muito maior das pragas,
uma gerência muito maior de inventário em warehouses e aplicações do tipo Smart City, onde você que utiliza sensores em todas as partes de uma cidade, possibilitando a captura de dados e a gerência de dados de dispositivos. Aqui um pequeno resumo, um quadro resumo, mostrando para vocês que, primeiro, o 5G não é uma evolução do 4G. Ele usa uma tecnologia totalmente nova por possibilitar que você sintonize muito, mais do que uma frequência para a captura de dados. A ideia dela é que ele conecte pessoas cada vez com maior quantidade, a conexão de objetos fazendo a internet das coisas, que ela seja amigável com a natureza, aí muito mais voltada para o consumo de energia. Tem toda uma polêmica em cima disso aqui, se é amigável, se o 5G vai fazer, as frequências de 5G tem algum tipo de dano em cima da pessoa humana. Uma reatividade, por ela ter 1 milissegundo de atraso, ela vai poder receber resposta de controle de dispositivos muito mais facilmente, então possibilitando, por exemplo, os veículos autônomos. E vai ser muito mais rápida. Aqui um outro quadro resumo. Então, sumarizando essa parte aqui, colocando que vai ter uma disponibilidade de 5 nodes, 100% de cobertura, uma redução de 90% do consumo de energia da rede, um aumento de bateria para que ela tenha, da vida de bateria, que ela seja muito mais disponível por um maior tempo, conexão de muitos mais dispositivos, uma banda larga muito maior do que a atual e a latência de 1 milissegundo. Então, para que isso aconteça, o 5G precisa de uma granularidade. O que significa isso? Ela precisa estar presente em todos os pontos de uma localidade. Precisa ter uma gerência e uma orquestração de todos os dispositivos que estão trabalhando nessa rede. Então, ele precisa controlar esses dispositivos e precisa orquestrar, ele precisa disponibilizar para cada dispositivo a função que ele precisa naquela época onde ele está precisando, e não ter tempos de espera significativos. Uma necessidade sofisticada de integração entre armazenamento e computação massiva, isso aqui falando mais da inteligência artificial, e funções de rede virtualizada, colocação de todas as funções em nuvem, não concentrando mais em hardware localizados. Necessita de alta capacidade de rede, podendo transportar grande concentração de dados para centros únicos e poder fazer a distribuição disso. O desenvolvimento de pequenas células ao nível das ruas. Então, a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente a ideia de se criar uma small cell, uma célula pequena. E essas células vão ter uma densidade muito maior. O 5G está sendo construído em cima de 3 faixas de frequência, o que a gente chama de banda baixa, de 600 a 800 MHz, com serviços de 30 a 250 megabits por segundo, cobrindo centenas de quilômetros quadrados, e um pouco melhor, o serviço um pouco melhor do que dá os 4G. Isso vai funcionar mais para a parte rural, onde você tem uma baixa densidade. A banda média, que vai cobrir a maior parte dessa rede 5G, trabalhando de 2,5 a 3,5 GHz, com serviços de 100 a 900 megabits por segundo, cobrindo alguns quilômetros quadrados. E a banda alta, que trabalha aqui, para colocar de 24 a 39 GHz, já está se falando isso, ampliar essa rede até 100 GHz, trabalhando com serviço de 1 a 3 gigabits por segundo, cobrindo pequenas distâncias, mas de uma maneira super rápida e com áreas muito mais densas de tráfego e dispositivos. Aqui um quadrinho mostrando um pouco a distribuição das frequências, que vão lá
abaixo de 1 GHz até 100 GHz. O Wi-Fi que está colocado aí de 1 a 6, no Brasil está permitindo entre 2,4 e 5, está aprovado até 6, mas o Wi-Fi ele vai acabar se confundindo com a tecnologia 5G. Mostrando um pouco a diferenciação das antenas, que nas 4G são antenas grandes, chamadas de células macro. Vão ter umas células que são uma mistura de células macro com células pequenas, e as células pequenas, antenas pequenas que vão estar colocadas em grandes painéis, colocados a nível de ruas e edifícios. Um pequeno mapa da cidade, mostrando assim, a distribuição dessa rede 5G, onde você vai ter microantenas, antenas agrupadas em pequenos postes, antenas macro colocadas em torres bem elevadas para você fazer a parte de transporte, centros de instalação, onde você vai ter roteadores e servidores, e o que é importante nessa nova tecnologia é esse beamforming, ou seja, a abertura dessas antenas possibilitada a fazer de uma forma diferente, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Mostrando um pouco a arquitetura dessa rede. Então, você tem, primeiro, a rede de acesso rádio, onde você tem torres, células macro, células pequenas, mastros. Esses mastros são colocados, por exemplo, vai ser na parte de luminárias, de postes de semáforos, etc. Antenas colocadas dentro de edifícios de indústria para acesso dedicado. Aqui é aquela mistura com o Wi-Fi. E sistemas residenciais. Uma rede central, que vai fazer toda a parte de controle. Então, você tem uma central de comutação para toda essa rede de telefonia, uma central de dados, de armazenamento e gerência de dados, e uma gerência efetiva que vai cuidar de voz, de dados e de todas as conexões de internet. Nessa nova tecnologia, veio a implementação de 2 fatores bastante novos em cima disso aqui. Um que é o fatiamento dessa rede. Esse fatiamento, o que é? É uma forma inteligente que você pode segregar instantaneamente parte da rede para cuidar de algum dado para a indústria, para algum negócio, para alguma aplicação. Então, você vai poder segregar essa rede para cuidar de uma indústria em particular, por exemplo. E a parte de nuvem seria que vai ser a virtualização de todas as funções de rede, que isso aqui então vai poder gerenciar em tempo real a colocação, por exemplo, de uma rede específica para um determinado semáforo que esteja controlando uma quantidade de celulares maior naquela hora. Aí depois, quando aquilo cair, ele muda essas funções para outros pontos de mais criticidade. Mostrando um pouquinho aqui a diferença conceitual das antenas. A 4G é uma antena mais setorizada. A 5G são antenas de múltiplos inputs e múltiplos outputs, que se chama de MIMO, com painéis com muito mais de 100 elementos. Esse beamforming, o que ele é? Como você vai ter nesse painel múltiplas antenas, você vai poder ter um ângulo de abertura horizontal e um ângulo de abertura vertical muito maior, permitindo que você controle ou você mantenha os dispositivos sempre em conexão, mesmo que eles estejam se movimentando horizontalmente ou verticalmente, por exemplo, no caso de um edifício. Aqui entra um pouco essa polêmica brasileira aí, de querer fazer um 5G puro. O que se faz mundialmente é você fazer uma integração do 4G que está atualmente trabalhando e migrar para um 5G. Então, esse 5G ele vai fazer a parte de controle de usuários. Então, ele vai ter as small cells colocadas em luminárias, em pequenas torres colocadas em
áreas de concentração, tipo um estádio ou alguma coisa, células colocadas em cruzamentos para você poder fazer a conexão de veículos e outros dispositivos, e toda a rede 4G existente fica como sendo um plano de controle, transmitindo dados para grandes centros que estão armazenando dados e fazendo a parte de integração ou orquestração. Falar um pouco dos impactos agora no Brasil. Depois o Pedro vai fazer a parte falando do mundo. O 5G ele vai modificar completamente como o usuário vê ou usa esse dispositivo. Vai ser a parte de user experience, como ele experiencia essa nova tecnologia, com vídeos com muito melhor qualidade, dados em muito grande, com os big data e inteligência artificial, acesso a múltiplos dispositivos, então a internet das coisas. Na parte de indústria, você vai também ter o IIoT, ou seja, a internet das coisas relativas a partes mais profissionais, como controle e gerência de robôs industriais. E essa baixa latência vai possibilitar que você possa controlar veículos autonomamente. Aqui a gente está falando agora das grandes empresas que estão trabalhando no Brasil. A Claro, a Vivo ou Telefônica e a TIM. Existia a Oi, que está sendo fatiada entre essas três grandes, e existem mais 4 ou 5 pequenas, fazendo apenas em pequenas localidades do interior do Brasil. Todas essas empresas já estão colocando o 5G disponível para os usuários, utilizando essa Dynamic Spectrum Sharing, que permite com que você utilize as frequências da infraestrutura dos 4G já com tecnologias de fatiamento e alocação dinâmica do 5G, que é um pouco a parte que eu entendo assim mais inteligente de se fazer as coisas. Você não vai desmobilizar tudo uma infraestrutura existente e passar a ter um 5G totalmente novo, trocando tudo, antenas, e dispositivos móveis e todo o público. Espera-se ainda, nesse primeiro semestre desse ano, o leilão das frequências pela Anatel. Isso está sendo adiado sistematicamente. Agora o Antônio do Pedro ele vai pegar essa parte aí, colocando a parte de evolução do 5G a nível mundial e falar um pouco mais das aplicações de cada um deles. Aí. Não, deixa eu falar mais um item que eu tinha esquecido no slide aqui. O BNDES e o CNPq, eles publicaram um Plano Nacional da Internet das Coisas, em 4 áreas principais, para cidades inteligentes, saúde, agronegócio e indústria. Isso é onde está se colocando o foco do governo, da ideia do que o desenvolvimento de dispositivos acontece no Brasil. Mas isso daí é uma coisa que o mercado vai acabar, de uma forma geral, direcionando isso aí. Pedro, agora é a tua vez. Vamos lá. Eu vou tirar... Deixa eu ver como é que eu faço isso. Pronto. Stop share. Pode assumir agora o Skype. Ok, pessoal. Boa tarde para todos. Sem dúvida, a apresentação do Fatker foi excepcional. Ele conseguiu, em tempo recorde, né, apresentar 35 slides
de uma densa quantidade de informações, e eu pretendo agora aqui, só um instantinho, pessoal. Deixa eu pegar aqui o... Pronto. Estão vendo o primeiro slide? Perfeito. Ok, legal, legal. Então, vamos continuar. O fato é que ele começou com a evolução das redes, né? Falou das redes 5G, os conceitos, as características, e começou com os impactos do 5G a nível Brasil. Eu pretendo dar continuidade e falar o que está acontecendo no mundo, né? Esses impactos, e como que a coisa está crescendo de uma maneira gigantesca, né? Depois falaremos das aplicações, das principais aplicações que se imagina para o 5G, e, no final, falar um pouco aí de tendências, falar um pouquinho de futurologia para os próximos 10 anos, aí, né, nesses anos 20. Tá? No final, depois que eu apresentar, nós abrimos para que vocês possam trocar ideias, para que a gente possa conversar um pouco, que eu acho que é a parte principal desse trabalho. Então, dando continuidade aos impactos, eu gostaria de começar falando da mágica do 5G. Reparem, o 5G eu pulo de 1 giga como velocidade máxima do 4G para velocidade máxima de 10 giga no 5G. Então, estou multiplicando por 10 as velocidades de comunicação. Ao mesmo tempo, estamos também diminuindo radicalmente o tempo de latência para alguma coisa em torno de 1 milissegundo. Mais à frente vamos mostrar a vantagem disso. O outro impacto muito importante é o mercado financeiro a nível mundo. É estimado um crescimento nesse mercado até 2026, por exemplo, de 2/3 de $1 trilhão. Ou seja, dá para entender por que o mundo está brigando, né? Reparem as brigas aí, Estados Unidos, China, Europa, né? Por esse filão de ouro. Sem dúvida, estamos falando de alguma coisa que vai trazer um retorno econômico para centenas, milhares de organizações em dezenas de países. É uma nova virada de mesa, né? Da mesma forma que a internet, nos anos 90, fez uma mudança radical do uso das comunicações mundiais, eu acredito que o 5G vai fazer algo similar para a nossa próximos 10 anos. Tá? Quais são as áreas que vão sofrer mais impacto com o 5G? A princípio, a área automotiva. A razão é muito simples, né? Vocês devem estar acompanhando, todos nós estamos acompanhando, os carros autônomos, né? Começa com alguns fabricantes dos Estados Unidos, diversos na Europa, diversos na China, Coreia do Sul, Japão. É uma verdadeira febre, né? Nesse sentido, dos carros elétricos e também dos carros autônomos, que, sem dúvida, o 5G vai permitir, de fato, que eles funcionem. No 4G, não teria condição de um tempo de resposta para uma ação imediata de frenagem, no momento de um eventual acidente, etc. O 5G vai permitir isso. A segunda grande área é a área de nuvens, né? Toda a parte de serviços em nuvens. Sem dúvida, estamos acompanhando já há algum tempo que as nuvens vieram para ficar, né? Há alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, nenhum banco queria ir para a nuvem. Hoje, praticamente todos os grandes bancos do mundo já estão trabalhando em nuvem, alguns com mais de 60%, 70% de suas bases de dados transferidas para as nuvens. Então, é um fenômeno que o 5G também vai ajudar. Na área de manufatura, como o Fattinger falou, com a robótica, a automação, inclusive com algumas redes particulares dentro de uma indústria. Então, eu posso ter dentro de um campus, de um parque industrial, de uma Ford, de uma Volkswagen, por exemplo, uma rede 5G particular, né, fatiada para aquela área que vai atender de maneira fechada os interesses daquela comunidade. Uma outra área que está crescendo de uma forma exponencial, a pandemia está mostrando isso, é a área dos serviços de e-commerce,
né? Então, se vocês perceberem, os grandes protagonistas do e-commerce no mundo estão crescendo de maneira estonteante, né? Vejam, por exemplo, o fenômeno Amazon. Nós vamos falar dele um pouquinho mais à frente. Uma outra área que também vai se aproveitar bem disso é toda a parte de logística, né? Para distribuição de produtos numa região urbana, e também a logística mundial, através de containers para navios, através de toda uma movimentação de cargas, né? Na parte de jogos, né, vídeos para os aficionados, vai ser uma maravilha, vai trabalhar em tempo real, em umas velocidades astronômicas, né? E eu creio que isso vai dar uma outra abertura de mercado, né? Na área de saúde, é uma outra área que eu considero também muito importante, vai ser beneficiada exponencialmente. Na área de energia, né, a grade energética de todos os países podem ser controlados de maneira instantânea através do ajuda da 5G. Na área de finanças e serviços, reparem aí os bancos digitais, vejam, por exemplo, todos os serviços novos, né, que nós estamos acompanhando, onde, sem dúvida, o 5G vai ser um elemento que vai ajudar. Na área de governo, é uma outra área muito interessante, com a automação, né, das taxas, impostos, informações, serviços online para a população, a parte de consultas, as pessoas não vão mais precisar se locomover até os escritórios governamentais de prefeitura, governo de estado e federal, vão poder fazer massivamente isso pela internet. Na área da agricultura é um outro fenômeno gigantesco, e diga-se de passagem que o Brasil é um dos pioneiros do mundo na área de tecnologia de alto nível na agricultura, e já tem alguns experimentos interessantes, em Mato Grosso do Sul e Goiás, principalmente, com redes particulares de 5G, né? Hoje no Brasil, quer dizer, com experimentos iniciais, mas que vão trazer aí um retorno enorme. Como nós podemos ver, os impactos do 5G a nível mundo e a nível Brasil vão ser substanciais. E nós vamos sentir isso na pele nos próximos anos. Olhando uma figura do mês passado, isso aqui muda radicalmente todo mês, o mundo já está trabalhando o 5G. O Brasil não está aqui ainda, né? Como o Fátiger falou, nós estamos implantando uma transição do 4G para o 5G, mas nós ainda não estamos efetivamente no 5G no mercado brasileiro. Dependemos aí da Anatel, dependemos do leilão, etc., né? Mas olhando a nível mundial, reparem, liderando em primeiro lugar a China, que já tem 341 cidades conectadas em 5G. Eu não tenho o número de milhões, mas com certeza deve passar de 40 a 50 milhões de chineses já falando em 5G. Quer dizer, é um fenômeno que cresce diariamente. Eu tinha um slide desse 3 meses atrás, tinha 300 cidades do mundo, hoje passa de 1.300, 1.500 cidades no mundo. Então, a cada mês, isso aqui vai explodindo exponencialmente. Em segundo lugar, nós temos hoje os Estados Unidos. As 3 grandes players de telecom nos Estados Unidos estão operando já 5G, ainda de maneira experimental, ainda de maneira bem concentrada. Tem algumas regiões que têm meia dúzia de antenas no centro da cidade, quer dizer, nada ainda agressivo, porque as instalações não foram feitas a nível nacional, mas já atingiu 280 cidades. Tá? Coreia do Sul, com 85 cidades, em seguida o Reino Unido, né? A Espanha, o Canadá, a Arábia Saudita com a Austrália empatadas em 7º lugar, a Itália com 36, França e Tailândia com 24 e a Suécia com 23 localidades, sendo aí os 10 primeiros que nós temos hoje a nível mundial. Então, o que nós podemos imaginar isso daqui a um ano, pessoal? Daqui a um ano, com certeza, essas 1.300 cidades vão virar pelo menos 130 mil. Vai multiplicar isso por 100 em menos de um ano. Quer dizer, o investimento que os países estão fazendo nessa área é excomunal, é um negócio exageradamente alto. Por quê? Porque todos percebem que isso vai dar uma virada de mesa
né, onde as pessoas, as empresas, a sociedade vai interagir de uma maneira muito, muito próxima. Tá? Então, eu acredito que o Brasil, logo que for autorizado, logo que começar a instalar, creio que em 2022, o mais tardar em 2023, nós estejamos já com centenas de cidades brasileiras também operando em 5G. Tá? Muito bom. Vamos falar um pouquinho das aplicações. Das aplicações, começando aí com as cidades inteligentes, né? Aí uma bela foto de Singapura. Foi feito um estudo recentemente por um grupo de especialistas nessa área, onde eles calculam o índice de cidades inteligentes a nível mundial. E nesse trabalho, nessa pesquisa, Singapura ficou em primeiro lugar. Aí vem a pergunta, por que Singapura ficou em primeiro lugar? Porque Singapura ela conseguiu, há 15 anos atrás, fazer um plano para o futuro, para a mobilidade urbana de Singapura, fazendo com que todos os meios de transporte urbanos estivessem interligados com redes. Ainda antes de pensar em 5G, os caras já fizeram isso com 3 e 4G. Agora, com 5G, sai de baixo. Eles vão explodir. Né? E não é só a mobilidade urbana, é principalmente os serviços para a população, os serviços de saúde. Eles têm um sistema de saúde totalmente integrado, banco de dados para os 10 milhões de habitantes da cidade-país, né? Singapura, onde eles têm a ficha médica de todas as pessoas, né? E com uma atualização em tempo real por todos os médicos, hospitais, ambulatórios. Eles têm um sistema 100% online para acesso da população aos serviços de governo. Eles fazem enquetes, eles fazem plebiscitos online para votação de leis na Assembleia. Quer dizer, alguma coisa que... Imagina no Brasil 210 milhões de pessoas votando o que aconteceu aí ontem, antes de ontem. Quer dizer, há a possibilidade, tecnicamente, de fazer um tipo de participação a esse nível. Lógico, estamos falando de uma cidade, país de 9, 10 milhões de habitantes, é algo muito pequeno. Quer dizer, não dá para comparar com o gigantismo de um país continente como o nosso. Né? Aqui tem o que eles fizeram em 2014. Eles fizeram um plano de mobilidade para 2030. Reparem, um avanço de 15 anos à frente. E, por incrível que pareça, passado 14 anos, isso aqui está totalmente atualizado. Observem a integração com trens, metrôs, ônibus, automóveis, pedestres, semáforos, tudo isso integrado numa rede com satélites, com sistemas de micro-ondas, com sistemas de rádios celulares, tudo isso integrado em harmonia numa que eles chamam de comunidade de transportes terrestres. Tá? Então, isso foi o grande feito que deu a eles a primeira colocação a nível mundial. Nós temos também duas outras cidades. Helsinki, na Finlândia, e Zurique, na Suíça, que ficaram em segundo e terceiro lugar. Sem dúvida que essas cidades são cidades menores. Né? Helsinki, Finlândia, teve aí uma particularidade que a Nokia faz parte desse país, e ela conseguiu, daqui a pouco eu vou mostrar o trabalho da Nokia nessa área, e ela está simplesmente transformando esses países do norte da Europa em verdadeiras comunidades automatizadas. Né? A exemplo da Finlândia, a exemplo da Suécia, da Dinamarca, né? Da Suíça, são exemplos de países pequenos, muito organizados, com um poder aquisitivo fantástico e com um nível de tecnologia hoje já muito desenvolvido. Então, aí está os dois países, as duas cidades seguintes. Tá? Aqui está um pouco apagado, espero que vocês consigam ver. Este é o projeto, né, de cidades inteligentes, de redes de cidades inteligentes da Nokia. Né? Por incrível que pareça, a Nokia, que se apagou em termos de telefone celular, foi uma das pioneiras,
por vários anos, foi a primeira do mundo, ela está retornando agora com o celular. Mas a grande força da Nokia, hoje a nível mundial, é na infraestrutura da 5G. Ela é uma das 3 empresas maiores do mundo nesse tipo de tecnologia. Por exemplo, a Europa e os Estados Unidos estão usando massivamente os equipamentos da Nokia e da Siemens, da Ericsson, desculpe, e da Ericsson para fazer a infraestrutura dos seus 5G. O que a Nokia fez e está implantando, inclusive, na Finlândia? Aplicações de negócios. Então, mobilidade esperta, mobilidade inteligente para os automóveis, para os veículos, para o sistema de movimentação da cidade. Toda a parte de segurança, toda a parte de vigilância, né? Toda a parte dos serviços da cidade, apoio à população, área médica, eles estão colocando no 5G. Falando na parte empresarial, eles estão desenvolvendo plataformas de valor agregado na área de automação industrial, na análise cognitiva, em operações digitais, né? Que é essa segunda fatia que aparece aí. Depois, eles estão desenvolvendo uma das características que o 5G precisa, que é as nuvens de proximidade, as nuvens locais, para atender a cidades muito densas. Então, você não pode usar nuvens longe, elas têm que estar próximas, eles estão construindo isso. Eles estão fazendo também as nuvens distribuídas, né? E fazendo as nuvens híbridas, onde você junta as nuvens particulares de cada organização com nuvens públicas, né? Fazendo um trabalho híbrido. Então, isso é muito interessante e está casado com o 5G. Ainda toda a parte de wireless, né? E cabeamento, fazendo todo o casamento de fibras óticas, sistemas de satélite, sistemas de comunicação com Wi-Fi terrestre, né? Inclusive com as redes inteligentes dentro de fábricas, dentro de indústrias. Enfim, é um sistema que a Nokia não está instalando só na Finlândia, está fazendo isso na Alemanha, na Dinamarca, na Suécia, nos Estados Unidos. Eles estão expandindo esse modelo para muitos países do mundo. Tá? Outra aplicação, os veículos autônomos. Talvez não precise falar nada, né? Vocês leem diariamente, veem diariamente essa maluquice, né? Eu procurei aqui colocar algumas fotos, né? Só de curiosidade. Aqui à direita nós temos o Tesla, né? Que é um dos carros que já está chegando na fase 5 de automação, já tem carros na fase 4 rodando na cidade, e a fase 5, o Elon Musk promete para o ano que vem já disponibilizar na Califórnia, onde já foi autorizado. Então, a Califórnia e o Colorado já autorizou o uso de veículos autônomos para uso comercial, para uso das pessoas de uma maneira normal. É um pouco ainda prematuro, no meu ponto de vista, mas alguém tem que começar. Então, eles pretendem já começar por ali. A Alemanha também está fazendo uma legislação própria para, nas grandes outbands dele, nas grandes cidades, também autorizar os veículos autônomos. Estão fazendo uma legislação recente, por mais 1 ou 2 meses deverá ser aprovada. Ou seja, o que vai acontecer com esses veículos autônomos, pessoal? Só um carrinho bonitinho que eu não preciso colocar à mão? Isso é uma revolução social, né? É uma revolução que vai fazer com que a gente usufrua de coisas que jamais imaginaria, há 20 ou 30 anos atrás, participar delas, né? Imagina você fazer uma viagem São Paulo-Rio, onde você vai jogando baralho com os passageiros de um carro, ou vendo televisão, vendo um filme, vendo um seriado, ou batendo papo, né? Sem necessariamente se preocupar com a estrada. Nós que já estamos com uma idade um pouco avançada, não acreditamos muito nisso. Temos até medo, eu tenho receio, né, de entrar num carro desse. Não que eu não vá fazê-lo. Eu, ano passado, quase fiz um teste em Pittsburgh, não deu certo, tinha terminado o teste, né,
Mas, na próxima viagem que eu fizer, sem dúvida, eu vou entrar num carro desse, né? Lógico, vai estar com o dito cujo na mão, não tem a menor dúvida, né? Mas eu acho que vale a pena a experiência. Dentro desse conceito de veículos autônomos, a Amazon, por exemplo, já tem esses carrinhos aqui, esse azul aqui no canto esquerdo, né? Onde ele anda no bairro entregando mercadorias, entregando encomendas, sozinho, né? E você, através de uma senha, através do seu smartphone, você habilita a abertura e pega o seu produto. Ou a KFC também, vendendo frango aí pelas ruas, né? E aqui um equipamento de entrega na Coreia do Sul e na China também tem diversos já funcionando hoje. Já está funcionando hoje na China esse tipo de veículo. Quer dizer, não é tentativa, já é algo efetivo. E tem aí a Pizza Hut também, que não podia ficar para trás. Conclusão, nós vamos começar a ver esses carrinhos andando sozinhos na rua. Aí alguém fala, no Brasil, será que isso funciona? Pode ser que em alguns bairros, em algumas comunidades, isso tenha alguma dificuldade. Mas, com certeza, é uma questão de hábitos e costumes, né? Nós vamos também aderir a isso um pouco mais de tempo à frente, mas a adesão vai ser nossa também. Um outro aspecto, falando de veículos autônomos, né? Recentemente, vocês devem ter visto aí o Elon Musk fazendo o lançamento do seu primeiro caminhão autônomo, né? Já existe hoje meia dúzia de grandes transportadoras americanas comprando esses caminhões dele para, no final deste ano, começo do ano que vem, fazer as primeiras rotas do leste a oeste dos Estados Unidos, do Atlântico Pacífico, com esses caminhões, sem nenhuma pessoa a bordo. O caminhão vai embora sozinho, tá? Você não tem ajudante, não tem coisa nenhuma. Sem dúvida que isso é uma mudança radical, é algo que nós não acreditaríamos que isso iria existir há 20 ou 30 anos atrás, sem dúvida. Uma outra área que está sendo utilizada também, os veículos totalmente autônomos, né? Na parte de aviação. A Airbus já concluiu esse teste, né, com os voos com esse A350, totalmente autônomo, né? Fazendo testes de travessia transoceânica, etc, etc. Uma outra área que eu acho muito bacana é a área dos navios, né? Por exemplo, porta-containers totalmente elétricos e autônomos. O primeiro país que está fazendo isso é a Holanda, né? Tradicionalmente, a Holanda é um dos países onde a indústria naval é gigantesca, né? O que eles estão fazendo, pessoal? Estão fazendo esses navios para transportar dentro dos portos europeus, da União Europeia, mercadorias, saindo da Holanda, indo para a Alemanha, da Alemanha indo para a Espanha, Itália, Portugal, sem ninguém manobrando isso. Simplesmente a carga vai sozinha embora e não tem uma viva alma dentro dessa caixa. Tá? Aí vocês falam, legal. E os piratas, né, que atacam na África, principalmente, não vão atacar esse navio? Vão, da mesma forma que atacam os navios com gente. Né? Hoje eles fazem isso. E, sem dúvida, que esses navios têm sistemas de controle, de segurança, etc., e acionam também forças aéreas para poder combater eventuais intrusos. Né? Não tem dúvida que o armador desses navios não é bobo nem nada, não vai colocar bilhões de dólares numa frota dessas sem uma segurança razoável. Né? Então, continuando. O Fadiger falou da internet das coisas. Sem dúvida, a internet das coisas já existe, mas ela vai, de fato, existir com o 5G. Aí que nós vamos poder interligar praticamente tudo. Quer dizer, desde uma câmera de vigilância, automação em supermercados, nas nossas casas, controle de fábricas, controle de energia elétrica, né? Controle de veículos, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Nós temos hoje 7,5, quase 8 bilhões de pessoas.
Imaginem, daqui a 1, 2 anos, 50, 60 bilhões de equipamentos interligados por 5G num processo de internet das coisas. Ou seja, nós vamos ter para cada indivíduo 10 ou 15 coisas interligadas, conversando entre si. E muitas delas nem dando bola para os indivíduos, tomando decisões mediante algoritmos, lógico, mas fazendo com que os equipamentos conversem entre si. Dentro de fábricas, por exemplo, né? A linha de montagem conversando com o depósito com os estoques, etc., de uma maneira autônoma, de uma maneira inteligente. Falando das indústrias, nós temos aí um outro conceito, que é a Internet das Coisas na Indústria. A sigla é IoT. Hoje, se nós pegarmos uma Volkswagen, se nós pegarmos uma Tesla, nós pegarmos uma Toyota, né? E a própria Hyundai, eles já estão usando a internet das coisas dentro da indústria. Ou seja, as pessoas que estão numa linha de montagem não são mais os operários, né, braçais, são pessoas graduadas, né, inteligentes, tomando decisões, orientações e controles simplesmente de todo o maquinário trabalhando sozinho, né? Por exemplo, como esse aqui. Esta acho que é um pedaço da fábrica da Tesla na China. É uma das maiores fábricas do mundo, totalmente automatizada, totalmente robotizada. Ele vai fazer uma maior do que essa na região de Berlim. Já está com 30%, 40% do projeto em andamento. Provavelmente, no final desse ano, começo do ano que vem, a fábrica de Berlim também vai estar produzindo a vapor. Tá? Então, isso, pessoal, é alguma coisa que veio de uma maneira gigantesca. E aqui a internet é uma internet interna, né? É aquela particionada que o Fattinger se referiu, tá? Que vai movimentar todos esses conjuntos de robôs, por exemplo. Aqui é alguma coisa também fantástica, que, sem dúvida, a maioria de vocês já deve ter experimentado, né? O que é uma realidade virtual e o que é uma realidade avançada, né? Trabalhando já com 4K, 8K, né? Fazendo uma resolução fantástica e fazendo com que a inteligência artificial participe efetivamente desses entretenimentos. Uma área que eu gosto muito de referir é a área médica, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, na área médica, o prontuário eletrônico, né? Muitos países, como eu já me referi, já colocou nas bases de dados, nas suas nuvens, o prontuário eletrônico de toda uma população. Né? Nós pegamos a Dinamarca hoje, por exemplo, a própria Finlândia, praticamente 100% da população são países pequenos, 9, 10 milhões de habitantes, mas todos já têm prontuário eletrônico. Isso é fantástico. Você vai se consultar, o médico não pergunta o que você já teve na vida. Ele vai na tua base de dados e já vê quantas intervenções, operações, remédios, raio-x, tudo aquilo que você já fez desde o teu nascimento. Tá? E, com isso, também a possibilidade de análise de imagens de alta resolução. Aqui uma experiência interessante, que já tem há alguns anos. O Canadá, na região de Toronto e Montreal, alguns institutos médicos estão fazendo operações à distância. Inclusive, um dos experimentos interessantes deles, que já tem uma meia dúzia de anos, é entre o Canadá e a África. Várias comunidades africanas, onde trabalham com paramédicos, e eles fazem uma cirurgia, eles fazem um tratamento à distância, uma intervenção à distância. Sem dúvida, isso só vai ser possível para valer com 5G. Ou seja, a latência, o tempo de resposta entre a ação do médico cirurgião e o bisturi, ela tem que ser instantânea. Caso contrário, você vai ter problemas aí de operacionalidade. Né? Então, o 5G vai estar nessa área. Aqui uma curiosidade, pessoal. Não sei se já viram essa foto.
O que nós estamos vendo aí é uma uva. É uma uva sendo costurada por um bisturi. Só que o bisturi são braços de um robô. Reparem, isso é a pele, está costurando a casquinha da uva. Observem, ele costurou, acabou de costurar a casquinha da uva. Olhem a sensibilidade desse bisturi. Olhem que capacidade que esse bichinho tem. Poucos cirurgiões têm a capacidade e a sensibilidade que esses bichos têm. Aí você fala, pô, então quero ser operado por um robô, né? E, sem dúvida, daqui a pouco, essa vai ser a tônica. Nós já temos esses robôs, pelo menos meia dúzia deles, funcionando no Brasil, pessoal. Isso é uma realidade. O Einstein já tem, tem em Minas Gerais 2, tem também o Sírio-Libanês também tem. Acho que a Beneficência Portuguesa acabou de receber um, e nós estamos colocando isso também na mão dos nossos médicos cirurgiões a nível de Brasil. Tá? Agora, uma operação à distância, sem dúvida, o 5G vai ajudar. Uma outra aplicação é na área de logística, né? Então, se nós pegarmos aí os modais, né, marítimo, ferroviário, aéreo, rodoviário, todos os que nós utilizamos, né, a logística ela está permeando, né, todos esses meios de transporte e, sem dúvida, o 5G vai ser o elo de ligação de todos esses meios a nível mundial. Aqui do lado esquerdo, nós temos um armazém da Amazon, totalmente robotizado. Observem essa caixinha laranja, ela está carregando um container de 5, 6 metros de altura, e ela transporta esse container de um lado para outro numa velocidade razoável. Aqui do lado nós temos outros desses containers. Eles entram debaixo da prateleira, vamos dizer assim, metálica, e elevam a prateleira e levam ela para qualquer lugar. Tá? Do lado direito, nós temos aqui robôs trabalhando numa linha de montagem, transportando pedaços, componentes de veículos de um lado para o outro, sem contato humano. Né? Então, eles levam de uma área para outra, não há mais necessidade, né, da velha linha de montagem do Ford, né, onde tinha trilhos fixos, etc, etc. Aqui é mobilidade total. Né? E alguém está à distância fazendo o controle desses equipamentos todos. Isso existe, pessoal. É o maior porto do mundo, o Porto de Xangai. Tá? Dá para entender de onde vêm os nossos aparelhos, os nossos celulares, os nossos smartphones, os nossos notebooks, né? Os nossos brinquedinhos modernos. Olha onde que eles são transportados. Né? Olha o volume, o tamanho, o gigantismo desse negócio. Vocês estão percebendo esses guindastes aí à frente? São totalmente automatizados. Tiram e colocam nos navios sem nenhuma intervenção manual. É tudo controlado à distância, mediante programas de descarga e embarque de mercadorias pré-estabelecidos. Tá? E esse porto, eu não sei, mas deve ter centenas de navios simultâneos sendo carregados e descarregados. E depois de 2 ou 3 semanas, chega no Porto de Santos, alguns deles. E aí nós temos o nosso brinquedinho para poder usufruir. Uma outra área que também é impressionante, né, e a aplicação 5G já tem experimentos hoje, é na agropecuária. Hoje, praticamente todo o gado de exportação brasileiro, ele já tem os brincos, né, que o pessoal chama de RFID, né, para comunicação com as redes da fazenda, né, para saber onde está o gado, se ele já foi vacinado ou não, né? Também na área de colheitadeiras e equipamento agrícola. Olha que figura fantástica. Nós temos aqui dezenas de máquinas colhendo simultaneamente, né, com caminhões na retaguarda, sem nenhuma necessidade de alguém dirigindo isso. Quer dizer, alguém está no escritório à distância, num painel gigantesco, manuseando cada uma dessas máquinas e colhendo soja,
colhendo arroz, feijão, etc., etc., e exportando aí para o mundo inteiro, né? Sem dúvida que o 5G, a nuvem e a internet das coisas, e também a inteligência artificial, são os ingredientes que vão fazer isso funcionar. Existe também na área de lavoura, né, a pulverização por drones, onde você economiza barbaridade de material, de custo, e direciona o drone para uma área específica, com uma pulverização mínima específica para aquela plantação, né? Tem mais aplicações, eu não coloquei aqui para não cansá-los, também estamos adiantados na hora, mas vamos falar rapidamente do que vem vindo por aí nas tecnologias do ano 20. Recentemente, o Estadão publicou 2 páginas que me serviram de motivação para montar esses slides. Então, as tecnologias que vêm para os próximos 10 anos, né, sem dúvida que a ciência de dados ganha força, o home office nós já vimos aí que tomou conta e não volta, né? Agora ele já veio para ficar. Para vocês terem uma ideia, Nova York está perdendo mais de 50% dos seus andares de escritório, simplesmente ficando vagos, porque as pessoas estão se afastando para comunidades mais baratas e cada um na sua casa ou na sua cidade, no seu bairro, trabalhando para as empresas. Na área de medicina, nós já mostramos isso, a telemedicina. Por exemplo, a telemedicina está tomando conta do mundo, inclusive no Brasil. Tá? Hoje, algo que as próprias associações médicas condenavam, não aceitavam, etc., com a pandemia foram obrigadas a aceitar. E agora, simplesmente, não vai dar mais para tirar. Telemedicina veio para ficar. Ensino à distância. Ensino à distância, pessoal, é alguma coisa que, quando apareceu, eu fui um dos pioneiros no Brasil a estudar ensino à distância, era visto como ensino de segunda classe, né? Era algo baratinho que as pessoas faziam para poder ter um diploma, para um quebra-galho, não sei o quê. Hoje está virando o principal meio de ensino a nível mundial. E no Brasil, se nós pegarmos hoje a GV está com seus cursos de pós-graduação já programados para este ano, onde a distância vai predominar em relação às aulas presenciais. Tá? E isso também, a FIA, também outras universidades a nível nacional e internacional. Então, com o 5G, isso vai ser mais fácil ainda. E as profissões tecnológicas que estão em alta, né? E todas essas novidades em streaming, né, que nós vamos ter neste ano. Então, esta reportagem ela abre dizendo: esqueçam o smartphone, nova década abre possibilidades para outros tipos de conexões e aparelhos, né? Ele começa com os assistentes virtuais. Todos nós já, de alguma forma, usamos, né, ou brincamos, ou usamos no dia a dia, os assistentes, como a Alexa da Amazon, o Siri da Apple, né? O Bixby da Samsung, o Google Assistente da Google, o Cortana aí da Microsoft, a Bia do Bradesco, o Gente do Santander e dezenas de outros, né? E esse troço veio para ficar, pessoal. E veio para ficar porque isso traz facilidade e traz economia operacional fantástica. Hoje, a Amazon, por exemplo, 80% do que ela conversa com seus clientes é através da Alexa. E o pior é que essa Alexa está aprendendo. Todo dia ela aprende algo mais. Todo dia ela vai aprendendo. Como ela está aprendendo com o uso dos clientes, daqui a pouco ninguém dentro da Amazon conhece mais do que a própria Alexa da sua clientela. Tá? Então, essa é uma tendência desse tipo de assistente virtual. O conversa entre as máquinas, né? Hoje nós já temos aí acionando lâmpadas, acionando máquina de lavar, ar-condicionado à distância, tal. Mas com a inteligência artificial, estas coisas vão explodir, né? Então, no curto prazo, nós vamos ter um problema, que é a conexão pulverizada, massificada do 5G e do Wi-Fi 6 também, que precisa estar disponível para que isso tudo funcione. Aparelhos vestíveis, né? Relógios, pulseiras inteligentes são os mais comuns.
Só que a coisa está descambando, por exemplo, para implantes cerebrais, né? Esse maluco do Elon Musk está com a Neuralink, ele está querendo colocar um chip na cabeça das pessoas para sanar deficiências que a pessoa tenha, né, através de modificações de reprogramação do cérebro das pessoas. É um negócio de maluco, né? A gente tem que olhar que o cara é doido mesmo. O aparelhinho é esse que está aí no meio da tela, né? Ele tem alguma coisa como 1,5 cm, 2 aí de diâmetro, e abre a cabeça da pessoa, instala isso, liga 2 ou 3 sensores, e a pessoa vai conseguir, você vai poder externamente conversar com o cérebro dessas pessoas. Isso ligado numa rede mundial, né? Sei lá onde esse negócio pode chegar. Os primeiros experimentos para valer na área de melhorar a audição e a visão das pessoas. São as duas áreas que eles estão pesquisando com mais profundidade. Agora, onde isso vai chegar, não ouso dizer, pessoal. Ainda a parte dos passatempos, né? Os super aplicativos, onde você vai ter ferramentas para fazer tudo. O país que está mais adiantado hoje no mundo é a China, onde praticamente a população, inclusive a população mais pobre, mais humilde das aldeias, já está usando sistemas virtuais para comprar, para negociar, para pedir qualquer coisa, para comércio eletrônico, para consultas médicas, tudo isso através de um aparelhinho. Uma das áreas que vai precisar melhorar muito, e é uma preocupação, é a proteção de dados. Recentemente, nós vimos aí os grandes prejuízos e as grandes invasões que o Brasil teve nessa área. O Brasil tem uma lei que foi lançada recentemente, né? e que ainda está em regulamentação, e na metade desse ano, em agosto, ela entra efetiva com as multas, né? Para quem transgredir as leis de proteção de dados. Isso já existe na Comunidade Europeia desde 2018 e existe também na Califórnia. Nos Estados Unidos, apenas a Califórnia tem, no momento, legislação própria para essa área. Eles pretendem fazer isso a nível nacional também. Sem dúvida que, com a inteligência artificial, nós vimos recentemente em uma palestra, né? Nós vamos poder usar isso nas mais diversas áreas, por exemplo, na área agrícola, né? Na agricultura, onde nós podemos avaliar se uma planta está doente, identificando os dados climáticos, irrigação, tipo de terreno e outras características de toda uma área plantada. E nós também temos agora o 5G vindo aí pelos satélites, né? Novamente entra aí em órbita, entra aí a rede Starlink, novamente, do Elon Musk brincando nessa área, né? Sem dúvida, não vai ter as características do 5G terrestre, porque é uma velocidade espacial, mas tem uma vantagem. É diferente dos satélites que nós temos hoje, a 36 mil quilômetros de distância da Terra, na órbita terrestre. Então, ele está lançando a 550 quilômetros, a primeira leva, né, que vai dar um tempo de resposta muito bom, né, uma latência aí da ordem de 10 a 20 milissegundos, muito próxima da que nós temos hoje no nosso sistema de internet, né? Por exemplo, na nossa casa com fibra ótica. Tá? O que ele pretende? Lançar mais de 40 mil satélites nos próximos 3 ou 4 anos, já lançou 1.200 praticamente, e vai chegar aí a uma constelação gigantesca. Uma particularidade desses satélites, eles se comunicam entre si por laser. Então, um satélite se comunica com o outro por laser, né? De maneira que eles possam formar uma constelação a nível universal. E no final desta década, né, nós vamos ter os computadores quânticos, alguma coisa que está começando aí, que, no meu ponto de vista, isso vai fazer com que, no final da década de 20, que nós estamos vivendo agora, nós vamos ter um estágio, uma revolução parecida com a que nós tivemos nos 20 ou 30 anos dos sistemas
convencionais de computadores. Pessoal, era isso. Quero, em meu nome, em nome do Luiz Fatinger, agradecer muito a presença de vocês. Estamos aí à disposição agora para trocar algumas ideias. Desculpem, eu avancei um pouquinho mais do que o Fatinger, mas eu creio que ainda dá tempo de conversarmos um pouco. Ok. Deixa eu tirar aqui o... Bom, pessoal, a quem quiser, por favor, é só habilitar o microfone. Vilarinho, vê se você consegue habilitar seu microfone, por favor. Só. Pode me ouvir? Perfeitamente, Sim. Vila. Vai em frente. Vila. Ok. A minha pergunta para vocês, Fatinger ou Mascate, a gente sabe que com as frequências altas, né, que foram mencionadas, a absorção da energia pelo organismo ela é maior, né? E a gente está vendo que vai precisar ter milhares de células, né, próximas. Então, como é que fica essa parte da higiene industrial, né, da parte da saúde? Esse é um ponto que ainda está sendo muito discutido. Você está vendo uma série de fake news colocadas aí na internet. Por exemplo, recentemente apareceu um grupo de morcegos se batendo em janelas, aí dizendo que isso era um efeito do 5G. Mas é uma coisa que ainda está em estudo, não tem nada ainda efetivo em cima disso daí. Efetivamente, a gente sabe que energia eletromagnética ela interfere nos organismos, mas tem muito que ver com relação à potência desse sinal. As potências envolvidas nessas antenas micro são bem pequenas, mas ainda eu não tenho nenhum estudo que possa apresentar para vocês dizendo qual vai ser a influência disso no mundo, não. Ok. Só completando, viu, Fatinger? Todos os fabricantes de celulares do mundo estão preocupados com isso. Sem dúvida, estamos falando de um mercado de trilhões de dólares nos próximos 5 ou 6 anos. Então, eles não vão jogar todo o nome da empresa, da organização, em cima de uma incógnita. E estão estudando muito isso. Como você falou, a energia é muito pequena. Eu me lembro, na década de 70, quando lançaram a TV a cores em 72, se nós pegarmos algumas manchetes da época, as informações eram parecidas com essas que estão acontecendo hoje. A criança vai morrer com câncer, vendo o desenho na televisão a cores, que são 3 canhões, naquela época eram canhões, né, de raios catódicos, vão contaminar. Deve contaminar um pouco? Deve. Será que criou tantos problemas nesses últimos 50 anos? Eu creio que não. Complementando um pouquinho mais, toda essa energia que está sendo falada da transmissão das antenas de 5G, a gente tem nos nossos próprios celulares. O pessoal carrega um aparelhinho que está continuamente emitindo energia eletromagnética e está do lado do corpo do cara. Alguns colocam no bolsinho do paletó, então aí os grandes caras estão falando, mas tem um problema que pode afetar o teu coração, outros se põe na cintura, e aí o negócio é um problema das glândulas sexuais, etc. Mas ninguém ainda pegou e efetivamente criou um estudo para ver qual é a influência realmente em cima disso. Hoje não se fala mais do aparelho em si, mas está se falando agora das antenas de 5G. Pessoal, só um lembrete, eu pediria para que, assim que alguém falar, pegar a palavra e falar, terminando, por favor, desliga o microfone. Obrigado. Aquile, pode ligar o microfone, Aquile. Brilhante a apresentação de vocês dois. Coisa fantástica. E eu estou me sentindo assim bastante contente nessa atualização que vocês me deram. O celular da Telesp, eu era diretor, assinei o primeiro contrato com a NEC. E aqui está o celular, o primeiro celular da Telesp. É um aparelho NEC, não um Motorola, é um NEC.
vejam que eu quero contar só uma diferença em relação ao que vocês falaram há pouco. Isso veio... Ninguém conhecia. Então, quando em Campinas, eu dei essa linha telefônica, linha celular, para várias pessoas influentes na sociedade. Eu ia a um restaurante de propósito almoçar e minha secretária me chamava, porque fazia barulho de tocar o telefone. Aí eu pegava e falava, alô, alô, tal, e conversava no telefone. As pessoas das outras mesas olhavam para mim. Olha a mudança, sem ser a mental, que é a minha, né? Porque eu só entendo de 1G. Vocês me explicaram 5G, pô, imagina como é que eu estou. A mudança de comportamento, do nosso comportamento, como foi nessa época e como é agora. Você veja que vocês mostraram, até cirurgia, isso nós fizemos lá na Telesp também, via cabo telefônico. Imagine agora fazer por computador. Imagine fazer uma cirurgia no coração e o controle está aqui no cérebro, como já tem mais ou menos alguns casos desse hoje. Portanto, o que vocês falaram foi brilhante para a minha atualização, que eu já estou velhinho. Muito obrigado, vocês foram brilhantes. Muito obrigado. Posso falar um pouco? Só complementando um pouquinho o Aquiles, hoje o telefone celular virou uma praga. Você não consegue ir num restaurante e conversar com as pessoas. Está todo mundo brincando no celular. Você viveu comigo essa época do celular, né? Lado a lado, ombro a ombro. Eu tive um transportável. Eu queria fazer uma pergunta ao Fattinger. Seguinte, bom, primeiro só uma observação sobre aquela foto que o Mascati mostrou da cirurgia na uva. Eu lembrei, é só uma brincadeira, mas eu lembrei recentemente uma sobrinha minha que vai se formar em medicina. A primeira cirurgia dela que ela brincou de fazer, ela está aula de cirurgia na faculdade. Então, ela pegava uma língua de boi, né? Punha dentro assim, de uma caixa fechada, onde tinha 2 buracos, e tinha que dar pontos dessa língua de boi. Aí ela abria, depois que terminou, ela abria a tampa da caixa e mostrava a sua obra, que era uma língua de boi desse tamanho, com alguns pontos que ela deu. E hoje, a 5 ou 10 mil quilômetros de distância, o cara faz isso numa casca de uva. Impressionante, graças à nova tecnologia. Mas a minha pergunta é para o Fattinger. Dá para explicar um pouquinho melhor essa história de utilizar a infraestrutura do 4G na implementação do 5G? Eu entendi que as redes de 5G elas têm que mexer com velocidades absolutamente incompatíveis com aquilo que é hoje utilizado em 4G. Então, como é que funciona isso? O que dá para usar na infraestrutura do 4G para a implementação de uma forma de transição e devagarinho, né, ou programada para a instalação da 5G? Isso, para mim, não ficou muito claro, devido à diferença que você enfatizou entre as duas coisas. A hora que você mostra que 5G não tem nada a ver com 4G, então aí eu me confundi de vez. Era isso, obrigado. Bom, vamos lá, você pode conseguir fazer. A tecnologia 5G ela é completamente diferente, porque você está podendo sintonizar diversas frequências ao mesmo tempo. Isso a gente está falando na parte de acesso ao rádio. Agora, uma vez que você teve o acesso, aí você vai ter diversas virtualizações na parte de processamento e controle, que então vai permitir que você, uma vez acessado o rádio, você converse com os dispositivos que você tem à sua proximidade de uma maneira bem rápida. Mas, se você precisar transportar esses dados para alguma outra área, você vai aproveitar a infraestrutura existente.
Não via 4G, mas utilizando toda essa infraestrutura de canalização que você tem via rádio hoje na rede 4G. Não sei se isso te explica melhor isso aí, Lazar. Você não vai estar utilizando a tecnologia 4G, você vai estar usando toda a canalização que hoje existe em 4G para fazer a comunicação do 5G. E, obviamente, o que eu vejo na parte tecnológica, não é questão de se fazer a implantação de um 5G puro no Brasil inteiro. Imagine lá em Cotoxó da Serra, no meio da floresta amazônica, você tendo que implantar um 5G. O pessoal está feliz de ter um 3G funcionando. Para você ter uma ideia, hoje, 74% da rede dos assinantes hoje trabalham com 4G. 14% ainda estão trabalhando no 3G e 11% estão trabalhando no Brasil ainda na tecnologia 3G. Então, quando eu coloquei que a rede 4G ela vai poder fazer a parte de transporte e controle. Não sei se te ajudou, Lazar. Edson, você tinha pedido para falar? Acho que pode falar, Edson. Liga o microfone aí. Ok. Uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, parabéns aos dois palestrantes. Ao Fattinger, já vi algumas apresentações dele, poucas, mas sempre brilhantes. O do Pedro, nós temos apenas 50 anos aí de amizade, na estrada, trabalhar juntos, dar aula juntos, dar palestra, então também não é nenhuma surpresa a qualidade do que ele apresentou. Eu queria, rapidamente, primeiro uma brincadeira, quando o Dom Pedro fala 30 anos atrás, ninguém podia prever, mas se a gente lembrar daqueles desenhos dos Jetsons, algumas coisas desse tipo estavam previstas, não com toda essa qualidade. O ensino à distância, realmente também sou testemunha da luta do Dom Pedro, quando ele começou esse pioneirismo. E, voltando ao nosso tema, existem 3 pontos que eu gostaria de um comentário e ouvir as opiniões. Quando foi falado sobre sobre os impactos, a participação do governo me pareceu muito baixa, 9%, porque governo a gente tem um potencial extremamente grande, seja na área de segurança pública, e aí a gente pode incluir dentro da segurança pública tanto monitoração, como a própria mobilidade, como é feito, controle de trânsito e outras atividades mais, como de saúde. Então, depois eu gostaria de um comentário a respeito. Em relação à Neuralink, do Musk, eu acho que nós estamos fazendo uma análise olhando daquela população que, vamos dizer, ela é média, né? Ou seja, somos pessoas que, em princípio, não temos algum distúrbio, alguma deficiência. Porém, a Neuralink pode ser muito útil na recuperação de algumas deficiências, né? Tentar recuperar com algumas capacidades que ficaram prejudicadas e trazer essas pessoas, incorporando-as no contexto social. E, finalmente, uma grande preocupação, que é que hoje nós já temos uma desigualdade social muito grande, um abismo social, e com essas tecnologias, a gente entende que pode estar havendo um aumento desse abismo, até por vários fatores. Um deles, o desemprego, provocado em alguns casos pela tecnologia, em outros, a acessibilidade a essa tecnologia pela população de mais baixa renda ou aquela população que praticamente não tem renda, vai depender de uma assistência social. Então, é isso que eu gostaria de ouvir alguns comentários. Obrigado. O Aquiles, pode falar, Aquiles, pode comentar. Aquiles, isso. Só complementando o que o Edson falou agora sobre o problema do homem, na Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, o homem veio do campo para as cidades porque já tinha as fábricas. Agora, com a automação das fábricas,
o homem vai para o campo, mas o campo também está automatizado. O que nós fazemos para ele? Eu jogaria no mar, que está ali onde está o Lazar, por exemplo, que quase que uma onda já o pegou ali, jogaria todos os caras dentro do mar, porque não tem mais o que fazer com o homem na Terra. Só isso que eu sou revoltado contra as políticas que o governo vai adotar para encarar essa tecnologia que vocês dois puseram, me deixaram assim... Obrigado, acabei. Aquiles, deixa eu colocar aqui algumas opiniões. Tanto você quanto o Edson têm razão absoluta dos traumas que o mundo vai viver, está vivendo e vai viver por um bom tempo em relação à tecnologia implantada de maneira tão galopante, né? Se nós voltarmos aí uns 20 anos atrás, quando a robótica começou a aparecer a nível mundial, o Japão teve um problema desse tipo, tá? O Japão foi um dos primeiros países do mundo a adotar a robótica massiva na indústria automobilística, por exemplo. E, na época, houve um desemprego brutal. Eles tiveram que fazer um estudo rápido de como reaproveitar aquela mão de obra que ficou ociosa. E eles conseguiram, pelo modelo de treinamento, ensino, após acho que 1 ano, 2 anos, reabilitar todas as posições de trabalho dessas pessoas, principalmente usando novos empregos. Quer dizer, à medida que as tecnologias vão aparecendo, empregos novos vão aparecendo. Hoje, em tecnologia da informação no Brasil, nós temos uma carência de 300, 400 mil pessoas que não têm formação. Nós não temos escolas suficientes, nós não temos formação suficiente para treinar essas 300 mil pessoas que o mercado está precisando. E com o 5G, vai precisar 500 mil de pessoas especializadas. Então, há uma defasagem, você tem toda a razão, entre o modelo educacional, principalmente o nosso modelo educacional, e as necessidades da sociedade. Quer dizer, alguém vai ter que fazer uma política correta nessa área. Ok, terminei. Só colocando um pouquinho mais aí a respeito da tecnologia. É óbvio que todos esses avanços aí estão trazendo, por exemplo, a Neuralink aí do Musk. Óbvio que ele está com assim, o objetivo dele maior é conseguir facilitar a essas pessoas que têm uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, de criar mecanismos que interajam no cérebro, e o cérebro é um elemento plástico que aprende a novas facilidades à medida que ele vai sendo excitado ou solicitado, e isso realmente é uma coisa fabulosa. O medo e o receio maior é o ser humano que está gerenciando tudo isso. À medida que você vai crescendo tudo, certos elementos vão pensar em utilizar essas tecnologias que hoje tendem a fazer um controle dos males para fazer com que as pessoas sejam controladas a outros níveis. Isso a gente vê do passado, quando se adveio a energia nuclear, que a ideia era fazer o bem para a humanidade, você criar usinas elétricas, etc., e, no final, criaram uma bomba atômica. Isso é um receio que o ser humano vai ter que conviver, vai ter que aprender a viver. Quando a gente também está falando muito aí na parte de novos empregos, ou consumo dos empregos existentes, a gente vê políticas no Brasil consumindo emprego apesar da tecnologia. O pessoal está tomando decisões a nível governamental que acabam com diversos empregos a nível das pessoas aqui no Brasil. Então, é um problema político, mais do que, eu acho, tecnológico no Brasil. Hamilton, você está pedindo. Pode falar, Hamilton. Bom, primeiro, obrigado aí pela palestra, Antônio, Fattinger, e pelo Lazar, nosso anfitrião. Eu gosto de separar, assim, em alguns conceitos, vocês mostraram muito bem algumas coisas importantes aí, a cabeça da gente fica com muita informação boa, né? Eu gosto de separar entre serviços aplicativos, ou serviço, como o serviço bancário, por exemplo, é um serviço que proporciona, está na base de telecomunicações,
telecomunicações é uma coisa. E dentro de telecomunicações, a gente tem o acesso, como vocês colocaram, não sei se entendi direito, o 5G é mais uma rede de acesso, digamos assim. E o 4G, quer dizer, essa interface que está sendo feita aí, e acho que o Aquiles até tenha lembrado bem, a roda já foi inventada lá atrás, quando a gente digitalizou a rede de comutação telefônica, comutação e transmissão também, porque são as duas grandes funções de telecomunicações. Então, nós já fizemos isso no passado, quando fizemos a transição de redes analógicas para redes digitais. Agora nós vamos fazer uma transição de uma rede 4G para uma 5G. Mas ambas, eu vejo a rede 5G, parece, se eu entendi corretamente, eu acho que vocês explicaram bem, é uma rede de acesso. Mas vocês colocaram também o Elon Musk, os 40 mil satélites lá, estacionários de telecomunicações interligados por fibra ótica. Então, esses satélites do Elon Musk aí, ele também é uma rede de acesso. A minha pergunta é, esse pessoal, esses satélites de telecomunicações dessa rede de Elon Musk, é concorrente do 5G? Quer dizer, como é que ele se situa nesse aspecto rede? Então, eu estou querendo colocar esses três conceitos, o conceito de telecomunicação, o conceito de serviços aplicativos, como, por exemplo, pagamento bancário, como um outro conceito, que são os aplicativos, os famosos apps aí nos nossos smartphones, e serviços de rede. Quer dizer, o serviço de rede é aquele que proporciona ou o acesso ou a telecomunicação entre cidades ou entre... Outro dia vocês comentaram alguma coisa sobre as fibras óticas, né, entre o Brasil e o mundo, mas o foco é isso. Como é que fica essa rede de satélites junto com o 5G? Como é que está funcionando isso aí? Viu, Hamilton? Hamilton, deixa eu colocar essa informação. São coisas complementares. O 5G está vindo através da comunicação de satélite, está vindo para atender principalmente áreas mais remotas, como o interior, a África, o Oriente Médio, as cidades que não têm hoje fibra ótica chegando nas comunidades. Então, o primeiro trabalho desses satélites é nesse sentido. Por exemplo, ele já tem um experimento hoje de cerca de 10 milhões de pessoas que estão operando, né, como teste no sistema dele. E hoje o preço é muito alto, né? Ele está cobrando cerca de $100 por mês para você usar o Starlink, tá? Só que, recentemente, ele soltou uma notícia que me deixou bastante intrigado. Ele pretende oferecer para a África, né, uma internet popular na faixa de $9 por pessoa, por acesso, tá? Então, isso vai ficar muito próximo dos valores que nós temos hoje a nível da internet convencional. Se ele realmente conseguir fazer isto, ele vai conseguir atingir comunidades muito pobres hoje que não tem nenhuma fibra, não tem nenhum cabo, tem uma internet por algumas antenas muito incipiente em alguns países da África, principalmente, da própria América do Sul, do nosso interior, nosso norte e nordeste, que nós também temos muita deficiência. Isso vai ser uma solução bastante interessante. E como a proximidade desses satélites é da ordem de 550 até 1.000 quilômetros, a latência vai ser muito boa, né? Vai ser bem diferente do sistema de satélite antigo que nós tínhamos. Que o satélite antigo, o tempo de resposta é de 300 milissegundos, tá? 250, 300 milissegundos, contra 30 ou 40 que ele vai oferecer nesse satélite novo agora, dado a proximidade. Então, ele está criando uma rede. A hora que essa rede tiver realmente 10 ou 15 mil satélites, vai poder atender algumas centenas de milhões de usuários a nível mundial, principalmente em navios, principalmente em desertos, principalmente em florestas, interiores, fazendas, e isso é uma revolução. Eu diria que é complementar e não tão concorrente ao sistema urbano que nós temos hoje de fibras óticas.
Não sei se eu respondi. Pessoal, dá licença um instantinho. No chat estão me perguntando se a gravação dessa palestra vai estar ou não disponível. Bom, eu precisaria, creio eu, pedir autorização dos palestrantes. Se vocês não tiverem nada contra, a gente disponibiliza. Possivelmente Nada eu vou... contra. Fatinger, Tudo a favor. o Aquile parece que está perguntando quanto. Mas, então, quem tiver interesse... Os míseros dólares, a gente faz qualquer coisa. Quem tiver interesse, depois eu vou disponibilizar no YouTube e eu informo o link de acesso, ok? É só entrar em contato comigo. O custo é alguns abraços após a pandemia, né? É isso aí, ok. Mais alguém teria alguma pergunta, alguma dúvida, alguma... Pode falar, Paul, o homem da Dinamarca. Liga o microfone, Paul. Pronto, agora deve estar ligado. Está ligado. Estava esquecendo aqui, né? Essas particularidades aí são fogo. Eu acho que muito obrigado aí pela palestra, nossos caros colegas aí, viu? Então, realmente foi muito brilhante e foi bom que assim a gente entender um pouquinho do que é esse bicho 5G. Bom, eu sou eletrotécnico, então não tem nada a ver com isso, né? Eu apenas fiquei pensando que, em princípio, o que vai ser aproveitado, né? Quer dizer, acho que as subestações que estão por aí, as antenas que estão por aí, tá? Isso já é um investimento feito e eu acredito que a aparelhagem de 5G possa ser utilizada, possam ser utilizadas essas torres, isso que já existe, né? O segundo ponto que eu queria apenas lembrar que eu acho que não faz muito tempo que o celular era um bicho fantástico, né? Era até um símbolo de status, né? E eu lembro de um almoço nosso aí em que um ficava ligando para o celular do outro, né? Então, isso era uma brincadeira entre nosso grupo lá, porque alguém tinha celular e outros não tinham, né? Então, foi realmente muito bacana, tá? A gente relembrar o que aconteceu isso aí, não sei há quantos anos atrás, 15 anos, 20 anos, será? Não sei, mas tudo bem. O seguinte, eu me senti assim muito pequenininho, tá? Porque... parece que nos Estados Unidos o pessoal tem a Amazon, ou não sei o que tem um site lá que esclarece dúvidas jurídicas, né, com 95% de acerto. Então, o pessoal está recomendando, se alguém quiser estudar direito nos Estados Unidos, não faça, porque não vai ter emprego para você, certo? Isso seria uma das consequências, né? E, por outro lado, né, vocês falam, ok, caminhões autônomos, né, navios autônomos, máquinas coletadeiras autônomas, certo? Desse jeito, as máquinas vão estar muito melhores do que nós, pobres humanos, né? Então, acho que as máquinas vão tomar conta, né? E nós vamos ser obsoletos, né? Certo? Mas, viu, Antônio do Pedro, queria escutar as suas considerações sobre isso. Muito obrigado. Pô, as suas preocupações são válidas, não tenha dúvida, mas esse processo todo que nós mostramos, ele vai ao longo de pelo menos uns 10 anos. Eu diria que os próximos 10 anos nós vamos sofrer essas evoluções. Lógico que a Dinamarca está mais adiantada, né, do que está o Brasil hoje em 5G. A Finlândia também está. Aqueles 4 países lá onde você nasceu, ali nas proximidades, sem dúvida nenhuma, daqui a 4 ou 5 anos, eles vão estar nesse estágio avançado que nós profetizamos aí. O Brasil, eu diria que põe aí uns 10 a 15 anos, algumas regiões do Brasil, talvez um pouco mais, para que todas essas coisas se tornem populares, né? Sem dúvida que se você pegar um São Paulo, nós daqui a 3 anos vamos estar brincando com essas coisas, pelo menos uma seleta comunidade paulista vai ter essa possibilidade. Um dos problemas sérios do 5G, em termos de smartphone, é o preço. Imagina ter que trocar 200 milhões ou 250 milhões
de celulares no Brasil, tá? Porque os celulares atuais não atendem, não aceitam o 5G. Só aí estamos falando de pelo menos uns 200 bilhões de reais de investimento nacional para trocar isso. Quer dizer, é alguma coisa descomunal. Estamos falando de um volume de negócios gigantesco a nível de todos os países. E isso, no meu ponto de vista, não é tão rápido assim. Tá? Mas veio para ficar, viu, pô? Não tem jeito. Mais alguém? Aquiles, acho que queria fazer algum comentário. Não, eu ia só acrescentar na conversa do Paul o seguinte: em 1980, assisti uma palestra na Marquinhos de Carvalho com o CEO da NEC. E ele falou que lá no Japão, o engenheiro se desatualizava em 5 anos. Aí eu fiquei pensando, falei, bom, eu sou formado em 71, ainda dá tempo, né? Porque nós até chegar aqui, mas hoje eu acho que um engenheiro se desatualiza em 1 ano. Lores, você queria falar, Lores? Vai lá. Boa tarde, parabéns aí aos palestrantes Fattinger e do Pedro, muito bom, muito interessante o trabalho que vocês fizeram, parabéns. Eu queria fazer uma pergunta, voltando bem ao tema, que é o seguinte: no Wi-Fi hoje, em 4G ou 3G, que é o que a gente consegue operar, existe uma dificuldade nas residências, nos apartamentos, que é justamente você ter o sinal Wi-Fi distribuído. Isso também nas áreas de trabalho, nos escritórios e indústria e assim por diante. Com o 5G, como é que vai ser? Quer dizer, eu vou ter que botar um repetidor em cada ambiente ou vou ter que deixar o telefone celular fixo para poder atender no cômodo que tem, né? É isso aí. Obrigado. Lores, essa dificuldade você vai ter sempre. Você tem as frequências que, então, quanto mais baixa, ela consegue ultrapassar diversos obstáculos, tipo uma parede, por exemplo. Você pode ver até no teu modem Wi-Fi, ele trabalha com 2 ou 3 frequências. Ele coloca 2,4 G, que aí, no caso, mas assim, é 2,4 GHz e 5 GHz. A 2,4 você consegue um acesso mais distante, com uma menor quantidade de dados, e quando você tem mais próximo do teu repetidor, ou do teu modem, você trabalha no 5G, que é muito mais rápido. Essa dificuldade com o aumento de frequência vai ser pior. Você cada vez menos vai poder ultrapassar. Então, você vai ter que ter uma formação de rede completamente diferente. Espera-se que você possa fazer algum tipo de comunicação com repetidores diferentes, mas parede sempre vai ser uma dificuldade. Parece que o Wi-Fi fica bastante comprometido. Eu vou ter que operar direto em 5G, como hoje se opera em 4G. Né? Viu, Lores? Agora eles lançaram já o Wi-Fi 6G. Tá? O Wi-Fi 6G ele vem com umas características fantásticas. Mas o que o Fattinger falou é verdade. Não dá para atravessar paredes, não dá para atravessar concreto. Né? Cada vez que aumenta a frequência, ela vai atender mais localmente. Mas as características são enormes. Tá? Num outro momento, nós podemos até trazer alguns detalhes sobre isso. Ok. Celso, obrigado. Pode falar, Celso. Deixa eu só um comentário exatamente sobre isso que você falou. É uma brincadeira, mas daqui a pouco, se em cada cômodo você vai ter que ter um repetidor, por que não usar uma rede cabeada, porra? Celso, foi o que eu falei, Lazar, é o celular fixo, você vai estar preso. Liga o microfone, Celso. Precisa ligar o microfone. Você não ligou o microfone, Celso.
Agora está funcionando? Ok, pode falar. É porque eu uso muito no computador e como está um temporal brabo aqui, ó, eu saí do computador e voltei para o celular. Aí eu estava com dificuldade de achar aqui onde era no celular. Mas eu queria aproveitar aquela pergunta do Wi-Fi 6. Eu já tenho aqui na minha casa um aparelho chinês que ele faz a rede em mesh com Wi-Fi 6 e não precisa, ele passa por tudo. Meu apartamento é grande, eu posso caminhar por onde eu quiser e ele fica trocando conforme a necessidade, ele troca nesse Wi-Fi em rede mesh, né? Para onde eu estiver, ele não interrompe em tempo algum. E eu só tenho 2 aparelhos mesh, quer dizer, um aqui no ponto central, onde fica a entrada do sinal, e outro no meu quarto, que fica mais distante. Mas eu posso vir até a varanda, onde quiser, o sinal não se perde, graças a esse Wi-Fi de rede mesh. Deu para entender, Antônio? Deu para entender. A rede mesh é uma rede recente, né, a nível mundial. Ela começou nas guerras americanas lá no Oriente Médio, né, interligando os soldados. O objetivo da rede mesh é fazer com que qualquer elemento da rede se torne host, se torne o administrador da rede. Então, se você matar um soldado que era o que carregava o equipamento de telecom, não tem problema. O outro que está vivo ainda vai assumir a rede, até ficarem 2, onde um assume a rede dos 2. Aí, se matar os 2, acaba a rede. Isso é uma propriedade que atualmente você está podendo fazer com a virtualização do controle. Então, você pode ficar distribuindo o controle em diversos equipamentos. Exatamente. Independe isso da tecnologia, tanto 5G ou qualquer coisa, é mais fazer uma virtualização dos controles. Pessoal, vocês veem a velocidade da informação? Eu comentei o 6G, já tem gente no grupo que está com 6G. Não tem jeito, é aquilo que aquilo falou. Quer dizer, nós ficamos desatualizados, 2 meses já acaba, estamos desatualizados. Uma loucura, né? Quem mais gostaria de comentar? Pode falar, Lazar. Você, no finalzinho da tua apresentação, você mostrou, que eu achei muito bacana também, aplicações onde o Brasil lidera, principalmente na agricultura, né? O potencial da aplicação dessas novas tecnologias. Bom, não é só um comentário, né? É uma lástima, né, que a gente dependa cada vez mais de tecnologia que vem de fora para o nosso progresso. Em outras palavras, a gente não tem essa mentalidade, não tem esse investimento em educação ou em ensino para gerar um nível tecnológico tão avançado quanto os países de primeiro mundo, não, os países adiantados nessas tecnologias estão ocupando hoje. Por exemplo, a China, né? Ou os países nórdicos aí em toda essa tecnologia. Então, eu lastimo, né, que o Brasil sempre vai depender dessa importação de tecnologia e a gente nunca vai conseguir ser um gerador desse tipo de tecnologia. Apesar de que a gente pode também, de alguma forma, dar aula de aplicação dessa tecnologia, como é o caso da agricultura, mas sempre dependente de uma tecnologia importada. Era só esse o comentário. Se tiver alguma coisa a acrescentar em cima disso, agradeço. Lazar, deixa eu falar um pouquinho dessa parte da agricultura. Nós que estamos aqui no polo de São Paulo, desconhecemos o que acontece no Brasil agrícola. Infelizmente, isso não vai para a Globo, não vai para o jornal, não vai para lugar nenhum. Hoje nós temos alguns centros de excelência em Mato Grosso do Sul, em Goiás, Mato Grosso, da região do interior paulista, Paraná, etc., onde existem escolas pequenas, muito especializadas nesses equipamentos agrícolas automatizados. Então, está se formando uma mão de obra de alto valor agregado, né, em volumes pequenos. Infelizmente, você tem razão,
para o tamanho do Brasil, o volume é insignificante, mas o suficiente para que essas pessoas possam, por exemplo, operar simultaneamente 20 colhedeiras no campo. Tá? Isso alguém tem que ser treinado. Então, pega-se um garotão entusiasmado, que sai de um curso técnico, e dá uma lavagem cerebral de 6 meses, 1 ano, e ele opera, ele manuseia, ele programa, ele faz manutenção, inclusive, desses equipamentos. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, eu creio que são 6 horas, já estamos há 2 horas aqui reunidos. Se ninguém tiver mais alguma pergunta, estou vendo aqui ninguém se manifesta, então eu queria aproveitar, em nome de todos aqui, de agradecer novamente aos palestrantes. Acho que todo mundo se enriqueceu bastante com isso, né? E assim que eu tiver subido a gravação dessa palestra para o YouTube, eu vou divulgar, ou espero, eu divulgo tanto por e-mail quanto no nosso grupo de WhatsApp, né? E é isso. Então, agradeço a todos e obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. A gente termina, ok? E nós muito obrigado. Agradecemos. Nós agradecemos a vocês a paciência e assim, a confiança de receber esse assunto de nós aqui. Um abraço para todos aí. Sábado que vem nos vemos de novo. Um abraço. Sem dúvida, um abração. Boa semana. E obrigado aos visitantes também, tá, ok? Aos convidados. Deixa eu ver aí. Você passou para mim? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.